Boa noite. Bem-vindos a mais uma live, 20h45 toda terça, comigo, Luciana Santos. E a Diva Rosina. Legal! Bom, as nossas lives serão baseadas nesse material aqui, que é uma tese que foi feita pelo seu Huber, que é o fundador da Genetic Scientology, onde aqui mesmo ele coloca as provas daquilo que ele descobriu, daquilo que ele percebeu sobre a mente humana. Hoje a gente vai falar sobre os 3 tipos de energia que está ligada a essa coisa de assunto da mente. Então, quais são, como funciona, qual é aquela que você está usando e por que as coisas na sua vida podem travar, ou porque de repente você está super motivado fazendo isso, fazendo aquilo, mas você não tem um resultado, certo? Então você vai ver essa primeira parte da live. Por que a primeira parte? Vai ter uma continuação na semana que vem que vai te mostrar o que faz você desviar o foco. Mas hoje especificamente a gente vai falar dos 3 tipos de energia. Esses 3 tipos de energia vêm de material mais avançado de Genetic Scientology. Eu sempre mostro um material, no caso esse é o tese original, com a intenção de fazer com que você saiba de onde nós estamos tirando informação. Aqui também contém as informações úteis e práticas sobre a mente humana, informação de fonte, L. Ron Huber. Então eu sempre gosto de mostrar referência, o que eu estou usando, baseado no que eu estou falando, quem foi que descobriu isso, como desenvolveu isso. E basicamente, os dados que a gente passa aqui para você vem do seu Huber, que é o desenvolvedor, o criador de Genetic Scientology, entre outras coisas que ele fez para a humanidade, pela humanidade, certo? Eu acho muito legal começar falando daquele beabá da mente analítica e reativa. Por quê? Porque isso é base. Tem gente que vem ouvindo a live, depois a pessoa se percebe e fala, nossa, isso é mente reativa. O que é essa mente reativa? A mente reativa faz você reagir. Muitos de vocês já devem saber. Para quem está começando, está vendo pela primeira vez, a mente reativa é uma parte da mente que só contém dor, as emoções dolorosas, né? As dores físicas, cirurgias, quedas, fracassos, todo o impacto emocional forte está aí dentro da mente reativa. Por quê? A mente reativa, vamos falar, existe uma outra parte da mente. Mente reativa só tem dor, certo? Ela só arquiva o momento de dor. Ela tem um momento específico dessa gravação, certo? Mas para isso eu vou te mostrar outro lado da mente. Aí tem a mente analítica. A mente analítica resolve problemas, é a mente consciente, se lembra das coisas. Você utiliza a mente analítica para resolver problemas. Então o que você arquiva nela não são as dores. Então um banco aí tem padrão, né? De informações gerais, cor, cheiro, som, tudo, todo o conteúdo de tudo aquilo que você viveu, para que você use a informação e depois resolva um problema aí na sua vida. Tome decisões, tire conclusões, assim vai. Então a mente analítica, ela te ajuda, mas do que a mente analítica precisa para te ajudar? Hein, Diva? O que será que a mente analítica, o que tem que ter na mente analítica para fazer com que a pessoa utilize realmente ela para resolver problemas? Tem que ter informações corretas, porque uma mente em bom estado é a sua única garantia. Porque se você tem um problema e não consegue resolver, significa que a sua mente analítica não tem a informação correta. E às vezes uma pessoa fica, mas no fim dá tudo certo. Não existe como algo que começa errado dá certo no final. Então, para que tudo dê certo no final e para que as coisas tenham um bom resultado, tem que ter informação correta. E aí uma informação entra na sua mente, às vezes entra uma informação que é um dado falso. E você não tem capacidade para perceber que aquela informação não é a correta. E acaba fazendo um monte de besteira na vida. Sim. Para deixar claro, Diva, a mente analítica, como a Diva acabou de dizer, é a mente que precisa de informação para poder resolver as coisas na vida, para a pessoa tomar a melhor decisão. Você mencionou uma coisa que é muito importante esclarecer, que é se a pessoa não tem capacidade. Quando fala a pessoa não tem capacidade, o que isso quer dizer? O nível de mente reativa dela está superior à mente analítica. Então, o nível de consciência está muito baixo. E uma pessoa com um nível de consciência baixo, ela não percebe as coisas. Então, a mente analítica observa, analisa
resolve problemas. A mente reativa não observa. Então, quando uma pessoa tem muitos problemas, significa que ela está num nível de consciência baixo. Ou seja, a capacidade está reduzida. Isso. Certo? Exato. Porque a mente analítica, todo mundo tem uma mente analítica. Ou seja, todo mundo é potencialmente capaz, super capaz. Mas o que acontece? Entra a mente reativa, então ela camufla isso. Porque ela pega e faz assim com a mente analítica. Então, ao invés da pessoa resolver os problemas, o que a pessoa faz? Ela cria problemas. Ela foca em problemas, ela atrai problemas. Porque ela tem uma mente reativa aí, que é a mente que tem todo o lixo, né? Toda a dor. E faz isso com a mente analítica. Sufoca, suprime, coloca lá embaixo. Então, assim, como você tem essa mente reativa, que é a mente que faz você reagir, para dar um exemplo, né? Melhor dar exemplos de mente ativa. Quando você tem uma reação física que você não controla, de repente você escutou um carro na rua passando e ele cantou pneu, fez, sabe aquele barulhinho de carro freando e assusta? E você não queria assustar. Você nem pensou que se assustaria, mas você tem uma reação. E existem outros tipos de reações em outras situações, porque cada pessoa tem uma história de vida. Tem pessoas que de repente vai falar num vídeo, vou fazer um vídeo e a pessoa começa a passar mal, suar frio, tem vergonha, se acha feia, tem complexo, tem isso, tem aquilo. Então, é uma outra forma da manifestação da mente ativa dela. Tem pessoas que têm medo de dirigir, ou até tirou habilitação, tem ali a CNH, mas a pessoa é insegura e não quer dirigir. Então, cada pessoa tem a sua história, tem o seu conteúdo reativo aí. Como que essa mente reativa vai ganhando poder? Primeiro que tem a mente analítica. A mente analítica ela tem um mecanismo autoprotetor, como um fusível. Não sei se você sabe que o fusível, para que ele serve no aparelho? Quando vem uma grande quantidade de carga, o que acontece? Como que ele desliga ali para o aparelho não estragar. Depois você troca o fusível e o aparelho volta a funcionar. E a mente analítica é como se fosse isso, entende? É o aparelho. Então ela tem um mecanismo de proteção. Quando vem uma carga muito grande da mente reativa, como seria uma carga muito grande? Um acidente, alguma coisa inesperada, sabe? Uma morte, uma perda severa, uma ameaça de perda. De repente, o filho de uma pessoa teve uma queda muito grave, a mãe ficou em choque. Então, ou o pai, ou quem estava... Enfim, é uma grande quantidade de carga que ela vai assim com tudo para a mente analítica. Pá! Só que aí tem esse mecanismo de proteção. Então, a partir daquele momento, aquela grande quantidade de carga ela já não entra na mente analítica, entende? Só que quem entra? A mente reativa toma cena. Então, o que acontece? A sua consciência ela se reduz. Ou seja, a mente analítica é consciente, ela percebe. Quando tem um momento de dor, a sua percepção reduz. Nessa redução de mente analítica, nessa redução de consciência, que você já não está percebendo tanto, onde está a sua atenção? Totalmente na dor. Entende? Você não esperava, você estava feliz e contente, de repente cai um negócio na sua cabeça. No momento você põe atenção total na dor. Você perde a consciência de todo o resto. Você pode perder a consciência totalmente, desmaiando, estando anestesiado, anestesiada. Ou você pode perder a consciência de uma maneira parcial, onde você põe simplesmente atenção total na dor e não percebe nada que está acontecendo em volta. Então você não percebe o que as pessoas estão falando, você não percebe o som, você não percebe nada. O que acontece com essa sua falta de percepção? No futuro, isso volta. De repente, basta uma cor semelhante a um momento antigo de um acidente, você de repente tem uma reação. Você pode começar a ter uma dor no braço, até desenvolve uma doença. Você faz exame daqui, faz exame dali e nem sabe por que aquilo está acontecendo. Daí as doenças psicossomáticas. Ou de repente você começa a ter uma reação, um maneirismo, de uma maneira incontrolada, você faz alguma coisa diferente com o seu corpo. Ou de repente o seu algum órgão começa a funcionar, ou crescer muito, ou atrofiar. Então tem N formas de uma mente reativa se manifestar. E quanto menos você controla, menos você sabe de onde vem. Por isso que existe uma técnica
que é a audição, que você vai entrar em momentos, você vai estar consciente entrando em momentos de inconsciência. Mas tem toda uma técnica para desenrolar, para fazer com que a sua mente acesse um conteúdo do passado para resolver as coisas aqui no agora, certo? Você gostaria de falar algo? É verdade. É no agora mesmo que você tem que resolver as situações, quando você percebe que tem alguma coisa errada. Um dia desse eu fiz uma entrevista com um rapaz que ele tinha na época 18 anos e ele gostava de jogar bola. Então ele treinou muito, ele era muito competitivo e no treinamento ele era o craque. Quando ia para jogar bola mesmo, para fazer acontecer, travava. Aí ele parava, o pessoal falava, nossa, mas como é que pode? Você treina no treino, você é o cara, você sabe defender, você sabe fazer tudo e chega na hora. Aí ele falando para mim, ele falou, sabe o que eu, conversando com você, eu percebi agora? Quando existia aquela pressão, que é agora, a pressão fazia ele paralisar. Ele falou que ele tinha medo da bola, ele não conseguia fazer nada. Aí ele era trocado. Só que quando ele estava no banco de reserva, ele pensava, poxa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo. E não fiz nada, não fez nada. Daí o pessoal falou, não, agora você vai, agora você vai. Quando chegava lá, o problema persistia. Por quê? Porque a pressão desligava a mente analítica dele. E ele não era um jogador, ele era uma pessoa, parecia que era um amador. E quando na realidade ele era bom na bola, mas sem o jogo em si estabelecido para vencer, ganhar ou perder. Então ele ficava com a mente desligada. E ele falando para mim, nossa, se eu conhecesse Dianética hoje eu passaria por aquele processo da terapia, eu ia descobrir por que a pressão me desanimava a ponto de eu desistir de ser jogador. Ele falou, nossa, como a gente, por falta de conhecimento, de saber por que eu não fui mais, por que eu travei, o que aconteceu comigo. Se eu soubesse que existia como eu melhorar minha capacidade e ser o jogador que eu queria, hoje eu seria um bom jogador. Mas por falta de conhecimento, achar que não levava jeito para ser jogador, ele desistiu. Aí ele falou, bom, agora não dá, porque eu já estou com 48 anos, não tem mais como ser jogador. Mas ele falou, poxa vida, como na vida a gente perde oportunidade por falta de conhecimento. E é horrível, né? Você descobrir que você poderia ter sido aquilo que você queria ser na vida. E por falta de conhecimento, perdeu a oportunidade. E não adianta chorar, né, gente? Agora já foi. Sim. Você tá falando de pressão, eu lembro que faz um tempo, né, que eu até atendi uma pessoa que tinha medo de entrevista de emprego. A pessoa ficava mal porque não sabia o que falar, ou fazia todo um treino, chegava, se atrapalhava, ou tinha um texto assim que dava pra ver que era a pessoa pensava antes, vou falar isso assim, assim, e não é. Por quê? Só o fato de ter alguém aí na frente fazendo pergunta, ou querendo saber, para a pessoa se tornava uma pressão. Então a pessoa ficava mal, suava, porque estava diante de uma entrevista de emprego. Ou de alguém que a pessoa considerava que era superior. Ou tem gente que sente a pressão porque, meu Deus, se eu não passar nessa entrevista, eu vou dever isso, eu tenho que pagar isso, eu tenho que sustentar meu filho. Então, a pressão, muitas vezes, e tem diversas formas da pessoa se sentir pressionada. Então, muitas vezes a pessoa trava. Então, tem gente que começa a ficar mal e não sabe lidar. Tem gente que se revolta. Não me pressiona, mas isso é mente reativa, entende? Porque se você é uma pessoa que pode, tem um bom controle, uma pessoa que está no nível legal de equilíbrio, não importa o que o outro realmente faça, você pode ouvir, ou não importa a situação, você pode se sair. Mas é óbvio, tem situações que tá pegando um fogo, incêndio, você vai ficar, não, vamos no controle, depois a gente apaga o fogo. Não, vamos correr, né? Então tem que analisar também, tá? Isso é mente analítica em ação. Mas quando fala pressão, a pessoa sente mal, é realmente algo que não tem a ver, sabe? Tem gente que às vezes vai falar comigo, eu tô de boa, vamos ver isso, a pessoa sempre que tá meio tensa, mas eu sou fofinha, tranquilo, mas a gente entende. Só que se tá aí fora, a pessoa já imagina outra coisa. Nossa, por que essa pessoa tá, será que ela tá mentindo? Por que ficou vermelha quando eu fiz essa pergunta? E a pessoa também se sente encurralada. Por quê? Porque tem todo o histórico de mente ativa, vai saber pelo que a pessoa passou, tem todo um histórico na infância, tem todo um histórico relacionado à vida pré-natal.
Então, e ela vai manifestar. E quanto menos você lembra, quanto menos você sabe do seu passado, eu não falo através de outros, falo através do que você realmente lembra. Em momentos de dor especificamente, menos você pode controlar. Então, às vezes a pessoa fala, será que eu sou ansiosa porque minha mãe é ansiosa? E a pessoa não tá lá, continua ansiosa. Se você continua ansiosa e tá tentando lembrar, você não resolveu. Por quê? Existe algo do passado aí que tá muito camuflado, tá muito escondido, que só por meio da terapia você realmente vai descobrir por que você faz ou diz coisas que você não queria. Verdade, porque quando você passa a ter um controle inteligente da sua vida, você não fica à mercê de, por exemplo, situações onde você fica encurralado, como a gente está falando, pressão. Então, a mente reativa, ela age de fora para dentro, não é de dentro para fora. Então, quando fala que a pessoa está numa situação onde ela não sabe o que fazer, aquela crise é de dentro para fora. Então, se você percebe que tem alguma coisa dentro de você que te deixa incomodado, com medo, seja lá o que for, qualquer má emoção, busca ajuda, porque isso tem conserto. Porque você vai encontrar situações que vai mexer na sua mente reativa, de fora para dentro. Então, quando você vê que alguma coisa que você viu te fez você ficar acuado, calma, aquilo lá é algo que precisa ser trabalhado, porque você tem experiências que você viveu, tem coisas que foram boas, tem coisas que não são boas. E não adianta ficar brigando com as emoções. A emoção não tem como você brigar com ela. Você tem como entender e resolver isso. E a Dianética tem uma terapia que ela é muito inteligente. Ela faz você fazer as pazes com o seu passado. Porque o que te atormenta é o passado. E viver um futuro como você pretende que seja. Quer ter um relacionamento legal? Busca ajuda. Quer ter a casa que você queria? Busca como conseguir aquela casa. Não ficar preso. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que acontece comigo, a minha vida está tudo errado, eu não nasci para ser feliz. A felicidade está dentro de você. Então, se você nasceu para ser feliz, primeiro você tem que saber o que você quer. E buscar ajuda para você ir naquela direção. Porque se você continuar focado em problemas, o que você vai ter é só problemas. Então a vida é assim, problemas, solução. Então a Dianética ajuda você a ver o problema de frente. Porque não adianta correr de problemas também. Tem que ver um problema, ele existe. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que resolver isso? Porque sempre vai ter um como. Agora se você vê, tem como resolver? Tem. O que eu preciso fazer? Às vezes você precisa fazer uma terapia, às vezes é um curso. Então tem recursos, mas às vezes a pessoa fica presa assim, não tenho dinheiro. Não ter dinheiro também mexe com a mente reativa. Então, dizer que não tem dinheiro também não resolve o problema. Então, busque Dianética para que você, primeiro, saber como você funciona, como você reage e como você age. Então, se você levar uma vida só reagindo, você está na mente reativa. E se você continuar na mente reativa, a sua vida não vai para frente. Porque não tem como ir para frente com a mente reativa. Porque você vive de passado. E quem vive de passado é museu. É museu. Então, você falou uma coisa no início. Nesse novo início aí, um novo ciclo da comunicação. Sobre pessoas que acham, não posso, não consigo, buscar ajuda. E a gente fala pra você buscar ajuda. É fácil um amigo mesmo falar pra você, não, mas você é poderoso, você consegue, vai lá. E é bom ter um amigo assim, que te motive. Mas às vezes, internamente, a pessoa trava. A gente sabe que você é capaz, que você pode fazer o que deve fazer. Mas sabemos também que existe uma mente reativa. E realmente, quando você se dá conta que ela existe, é muito mais fácil você perceber o que é ela e o que é você. Uma coisa você tem que colocar aí na sua mente agora, é muito útil. Você não é a sua mente reativa. Você não é os seus problemas. Você não é as suas incapacidades. Você não é o não posso, o não consigo. E realmente é a sua mente reativa que faz você achar que você e ela é a mesma coisa. E não é. Você já deve ter se perguntado, mas por que tem dia que eu tô bem e tem dia que não?
Por que a vida não é um pouco mais fácil de viver? Por que as coisas, com o passar dos anos, com a experiência que nós ganhamos, a gente não fica mais feliz e mais vivo? Por que a vida vai perdendo o sabor? Por que as experiências que a gente tem vai deixando a gente mais fraco, mais cansado, mais desiludido, mais saco cheio das pessoas? Por quê? Por causa de uma mente reativa. Então você pode usar todo tipo de técnica que você tiver. E para certa quantidade de pessoa pode até funcionar. Mas quando a mente reativa vai ganhando poderzinho, vai ganhando potência, e conforme a vida vai passando, como a dor vai acumulando, a desconfiança, porque você se decepcionou tanto com pessoas, e até com situações inesperadas, você fala, mas por que eu estou sendo castigada por Deus? O que é isso? E não tem a ver. É muito importante você manter a sua fé, mas independente de qualquer coisa, entrou a mente reativa. Você pode ser judeu, você pode ser ateu, você pode ser católico, você pode ser cientólogo, você pode ser o que você for. A mente reativa está em todo mundo. Existe uma forma de você perceber que ela existe, de você eliminar as cargas dela. Esse é justamente o nosso propósito. Em Genetic Scientology a gente não tem nenhum conflito, nós não temos conflitos com religião nenhuma, porque o nosso propósito é levar o que para as pessoas? Liberdade e consciência. Liberdade sem consciência, ela não funciona. Porque se você é livre, mas você não sabe como as coisas funcionam, você pode sair destruindo um monte de gente. Por quê? Você é livre. É muito importante que você tenha consciência também. O que é uma mente? Como ela funciona? Como a minha mente funciona? O que eu posso fazer para me ajudar? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Entende? Porque quando entra a mente ativa, você pode falar 30 mil frases motivacionais. Você pode ir numa palestra e ter os melhores músicos, aquele telão, e se divertir, tá tudo muito legal. Mas no outro dia, você na sua casa... Então, você tem que estar renovando aquela motivação? Tem, lógico que tem. Todo dia você toma banho, todo dia você tem que se renovar. Só que a mente ativa é assim, se você não cuida, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Tanto que tem muita gente que fala depois dos 30, depois dos 40, dor aqui, dor ali, dor lá. E aí a pessoa começa a entrar de acordo que é normal isso, dela ficar doente, da saúde não ser boa como era, dela não ter tanta energia e vida, e assim vai. Quando na verdade é só questão de você, o que é uma mente ativa e como que eu resolvo isso? E eliminar a carga. E mais do que isso, uma vez que você teve um benefício, você já sabe como funciona, você vê que funciona, ajuda outras pessoas. A gente que tá aqui, a gente veio pra se cuidar. No início eu vim porque eu tive uma depressão, eu já falei, a Diva já falou a história dela, a pessoa veio, falou, viu, isso é a hora, como que é? Eu quero que outros conheçam. Porque não basta eu estar razoavelmente bem e o meu vizinho ter um surto de loucura, tacar fogo na casa dele, porque vai pegar fogo na minha casa também. Então, querendo ou não, é o seu papel cuidar de você, é o seu papel estar consciente da mente analítica, da mente reativa e eliminar as cargas da mente reativa e ter mais informação para a mente analítica. Esse é o seu papel, é muito importante. Mas é muito importante também que você conscientize outros. Por quê? Porque você não vive sozinho no mundo. Seria bom, mas não é assim, né? Então você tem vizinhos, tem a pessoa lá do trânsito, que se ela for doida, se você sem querer fechar ela sai do carro e mete um tiro na sua cabeça. Por quê? Mente reativa aflorada. Então é muito importante, a gente procura expor, escancarar os dados de Genetic Scientology, porque tá para quem quer, tá acessível. As lives têm um objetivo realmente de fazer com que as pessoas se conscientizem mais, como essa live, por exemplo. Pra quê? Se você tem mais consciência, você se cuida melhor. Se você se cuida melhor, você evita desgraça pra sua vida e pra do outro. Entende? E ainda pode ajudar uma pessoa. E não é, eu tô falando pra trabalhar aqui, eu tô falando pra conscientize-se, cuide-se e ajude quem você puder. Compartilha a live, comenta, curte. Por quê? Porque a gente quer levar realmente liberdade de consciência pra você e pra muita gente por aí. Né, Didi? É verdade, porque o mundo tá mudando. Se você achou que não está mudando, tem alguma coisa errada. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Existem pessoas que estão esperando as coisas melhorar para voltar ao normal, para que tudo continue. O mundo está mudando e não adianta você querer para o mundo que eu quero descer, porque o mundo não vai parar. Né? Quem tem que mudar é você. Você precisa olhar de frente as coisas, perceber aonde você
pode melhorar, porque a cada dia vocês têm que estar melhor do que ontem. Porque se você não melhorar, se você não está melhorando, você está piorando. E tem pessoas que não percebem, acham que tudo vai voltar ao que era antes, que tudo vai voltar assim a ser do jeito que era, aquela rotina, e não vai ser assim. O mundo está em processo de mudança, mas a pessoa mais importante que tem que mudar é você. E às vezes você está resistindo à mudança. E quanto mais você resiste, pior é para você. Porque você está perdendo tempo de vida. E o tempo que você perde não volta mais. Aquilo que passou, passou. E a vida é hoje. E você faz o seu amanhã. Mas não com os dados e com a sua experiência anterior. Você não pode ficar se nivelando por baixo e achando que agora não dá mais, que o tempo passou e hoje você está com 60, 70 anos e que não dá mais para voltar atrás. Voltar atrás você não vai voltar, mas você pode, não importa a idade que você tenha, você pode mudar a sua vida e ter outros resultados. Viver de bem com a vida, não de mal com a vida, né? Exatamente. E falando agora de vida, que a gente tem que falar uma coisa. Boa noite, tá? Boa noite para quem eu não falei, porque eu falei bem no início. Não estou com o celular na mão, não estamos, né? Então não sei exatamente quem tá aí, mas muito obrigada por acompanhar. Depois eu olho, Diva olha. E se tiver alguma pergunta, como eu falei, pode perguntar pelo WhatsApp. Seu WhatsApp é o 2094 4214. Então, o WhatsApp 11 2094 4214. Pergunta. Quer que um tema seja abordado na live? A gente pode falar sobre isso. Quer vir aqui conversar, passar por uma entrevista, só para conhecer? A gente pode fazer também. Quer um material, porque não quer vir aqui? Tese original é o que a gente está indicando, tá? É um livro que tem um glossário, todos da Genetic Scientology tem um glossário, ou seja, tem a definição das palavras que contém aqui no livro. Ele é um livro relativamente simples, ele mostra uma tese do Hubbard, né? Como que a mente funciona, as provas que ele descobriu tudo aqui, que é uma tese, então tem tudo aqui. E é bem legalzinho o tese, e mostra a mente analítica, a mente ativa, como ele descobriu, mostra a terapia e assim vai, tá bom? Bom, mas o assunto de hoje vai ajudar você a deixar a sua mente analítica, aquela mente que analisa, que resolve problemas, mais fortinho. É um conteúdo, é uma vitamina para a sua mente analítica, que é sobre os 3 tipos de energia. O que isso tem a ver com a mente? Tudo. Porque você manifesta, aquilo que você manifesta, o seu movimento, o calor, a luz, tudo isso vem de energia, certo? E a energia tem a ver aqui com o movimento, com o trabalho, certo? Numa certa direção. Então tem 3 tipos de energia. Primeira delas a gente tem um nome técnico aqui, tem até no nosso dicionário técnico. Tem alguns outros materiais da Genetic Scientology, que eu não vou mencionar para não pôr vocês em confusão aí. Mas o primeiro tipo de energia chama Hidi. O que é Hidi? 2 energias opostas, 2 movimentos opostos. Para dar um exemplo, a diva quer vir para esse lado, eu quero ir para aquele. A gente cria um negócio aqui, eu não vou para lá, ela não vem para cá e fica uma coisa parada aqui, ó. Numa discussão acontece isso. Quando tem 2 intenções opostas, fica uma energia, uma massa aqui. Então, o que acontece? Quando você fica num ambiente de muita briga, onde as pessoas se chocam a todo tempo de ideias, você sente um certo peso, não é uma coisa assim confortável, certo? Quando você mesma tem 2 ideias opostas, do tipo, vou fazer faculdade, nossa, que cansaço, é muito pesado, não tenho tempo, não tenho dinheiro. O que você transforma isso numa coisa parada aqui? Uma coisa que não flui. Então, é um tipo de energia que não te ajuda em nada. É parar. Tem alguma coisa que você quis fazer e parou? Um fracasso mesmo. Você tinha um sonho, você foi e parou. O que aconteceu aí? Um Hidi. Por quê? Foram 2 ideias opostas. Houve um sonho e houve uma coisa aqui que pode ter sido sua mesmo, que você não ia conseguir realizar isso.
E aí isso tira um pouquinho de energia sua, porque a energia sua deve estar fluindo, que a gente chama de fluxo, é outro tipo de energia. Só que como não flui e parou, o que acontece? Você trava. E aí você já tem um arquivo aí de um fracasso. Aí para se desculpar desse fracasso, fala, não, eu fiz isso por causa disso. Então você fica explicando para o mundo por que você fracassou. E aí você vai fazer uma outra coisa semelhante. Opa, mas aquela vez não deu certo, será que agora vai dar? Então você vai, imagina, vai acumulando aí essa quantidade de energia parada. O RID é parar. A pessoa vem aqui na Dianética, quer fazer a terapia? Ah, então, quero, mas eu não posso por causa disso. Você já tem 1000 RIDs aí. Então, às vezes, a gente tem que fazer assim, ó. Nadar no meio de tudo isso para poder acessar a pessoa, porque tem um monte de mecanismo aqui que não deixa ela tomar uma decisão. E é tão interessante que a pessoa pode falar, você é da Dianética, você é suspeita. É muito interessante que a pessoa já tem uma determinação pro não. Não dá, não isso. Aí acontece um acidente, uma desgraça, ela tira 5 mil reais, não sabe de onde, para resolver. Por quê? Porque a vida obrigou. Então ela não teve outra opção, ela realmente fez isso. Para ajudar ela, um livro, 80 reais. Não! 80 reais não! Isso é rede. Por que é rede? Porque é um negócio para você melhorar. Pior que poderia acontecer, não serviu. O pior que poderia, não serviu. 80 reais. Quanta coisa ruim a pessoa compra. Que ela estraga o corpo. E ela não liga. E ela sabe que faz mal. Eu não vou nem mencionar. Mas aí tudo bem. Mas quando é uma coisa pro bem, tem um hit. E aí já cria aquela massa pesada, aquela coisa de não quero. E para. Todo sonho que você teve, ou toda coisa que você quis fazer, uma coisa legal em prol da sobrevivência, e travou, entrou um hit, ou seja, duas ideias opostas. Claro! Você quer falar algo sobre isso? Normalmente, quando um casal se separa, dá para ver de cara assim aquela energia ruim. Para você ver, você fala, nossa, eles não acabaram como amigos, viraram inimigos íntimos. Muitos, não todos. Não, tem casal que tem a noção de que fez o que podia fazer e não deu certo e cada um vai seguir sua vida. Mas existem casais que se separou, mas não conseguem nem ser amigos mais. E onde cria o hit, né? Fica aquela situação, como fala, aquela lá eu quero não sei o quê. Eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com o cachorro, não, você vai ficar com o cachorro. Fica aquela briga que não leva a nada. Um monte de hit. E quem paga por isso? Os filhos, porque os filhos vê os pais em guerra, né? Parece que é uma coisa assim que não tem solução. E os filhos gostam do pai, da mãe, e não cabe a eles ficar no meio desse ride, mas as crianças, os filhos ficam e sofrem por isso. É uma carga que, olha, é terrível. Exato, é uma energia parada. Então, se você tem muitos fracassos aí na sua vida, se você tem uma coisa que não tá indo, aí você fala, nossa, tem uma energia presa aí. Tem sim, hit. Tem como resolver? Tem sim. Por isso que eu aconselho duas coisas. Ou você que tá longe, lê o material para ver como o estado que tá a sua mente, ver como funciona a terapia e ver como você pode usar de forma preventiva. Ou você que está aqui em São Paulo, ou que pode vir para São Paulo, faz uma análise com a Diva grátis, que é a forma mais fácil de você ver como que os hits estão pegando você, certo? Que esse é o primeiro tipo de energia muito ruim. Segundo tipo de energia é a dispersão. Por que energia? Porque tem um movimento, porque flui em uma direção. Só que a dispersão não tem uma direção específica. Hoje eu vou vender abono. Amanhã eu vou vender não sei o quê. À tarde eu vou fazer não sei o quê. Isso é um exemplo. Vou fazer faculdade disso, mas isso está dando mais dinheiro, mas isso não sei o quê. Ou eu tô aqui, mas eu não tô aqui. De repente eu tô aqui, eu tenho que focar em falar com você sobre o que é a mente, então, né? Falando da mente, que horas são já? Tipo, a pessoa não tá aqui, ela não foca, ela tá dispersa. Esse é um outro tipo de energia, a dispersão. Ela não te leva a lugar nenhum. Normalmente uma pessoa dispersa é especialista em começar. Ela começa aqui, ela vai aqui, ela leva, vamos lá. Qual é o seu resultado? Não tem como medir o resultado de uma pessoa assim. É uma pessoa, como diz a Diva, um idiota motivado muitas vezes. Mas por quê? Porque não tem formação na mente analítica, porque falta resolver a mente reativa. Tem um motivo porque a pessoa dispersa que eu vou até falar. Mas você quer falar sobre isso? Gostaria de falar que
A pessoa, quando ela começa muitas coisas, as pessoas ficam encantadas, achando que aquela pessoa tem muitas ideias. É muito bom ter ideias. Você tem que ser uma pessoa de ter uma mente em bom estado e ver ideias, mas só ideia não resolve. Você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter coragem para fazer aquela ideia acontecer, mas também tem que ser competente, porque senão não tem resultado. E muitas pessoas, por falta de conhecimento, não têm competência e falam, nossa, aquela ideia não deu certo. Não é que uma ideia não deu certo, ela precisa ser trabalhada, tem que ter conhecimento para você ter competência, porque para você saber que uma ideia deu certo, tem que ter resultado. Se não tem resultado, a ideia foi boa, mas você não estava pronto. Por quê? Por causa da dispersão. Dispersão não ajuda ninguém. É um tipo de energia muito ruim, ela não tem uma direção, tá? Parece aquelas bolinhas de máquina de padaria que você joga, ela vai pra lá, você não sabe exatamente para ela vai. Para onde ela vai, isso é dispersão. E por falar em dispersão, aqui na página 68 desse livro, fala o seguinte, que só os momentos de dispersão real da consciência, da mente analítica, é que permitem a recepção de dados que são prejudiciais. Vou repetir. Só os momentos de dispersão real da consciência. Como seria o momento de dispersão real da consciência? Onde que começa a dispersão de uma pessoa? No momento de dor, lembra que eu falei no início da live? Pá, bati. Eu tinha que fazer um negócio e aí eu tive uma inconsciência, uma cirurgia, qualquer coisa. E o que acontece? Nesse momento, a consciência dispersou porque eu já não estou mais com atenção no que eu ia fazer, eu já não estou mais ali presente. Ou eu estou com atenção na dor ou eu estou desmaiada, primeira dispersão. Aí o que acontece? O que as pessoas falam em volta, do tipo, não aguento mais tudo isso, tá tudo tumultuado, eu não tenho direção na minha vida, as pessoas têm mania de falar quando alguém se machuca. Tudo isso é arquivado na mente. Então já basta a própria dispersão da mente analítica, porque agora ela já não está mais presente. Como ela teve dor, a mente analítica desconectou. Então aí você tem o primeiro momento aí de dispersão em alguma dor que você teve. E tem N outros, vários. E além disso, existe o que as pessoas falam em volta. Imagina uma pessoa lá inconsciente ou mais ou menos inconsciente e uma pessoa falando lá, meu Deus do céu, tá muito tumultuado, que bagunça é isso aqui, olha só, não consigo olhar para nada. Então você vê que não tem um foco. Então a pessoa tem arquivos aí que pode servir de comando no futuro para que essa pessoa seja uma pessoa dispersa. E assim, conscientemente falando, sem informação, ela jamais vai saber isso. Por isso que é importante a consciência. Porque quando você está lendo isso, você fala, meu, isso aconteceu comigo, tem sentido. Você pode, você mesmo, se observar e ver se você tem essas reações, essas tendências. Muitas vezes você não vai conseguir lembrar assim, de um momento antigo, mas na terapia já é para isso, para fazer com que você, de forma consciente, acesse momentos de consciência. A terapia da genética é totalmente consciente. Você não vai fazer nada sem a consciência. Então, a terapia, quando você entra, você está consciente do que está sendo feito. Então, o seu primeiro momento de dispersão, por exemplo, é esse, a mente analítica desconectar. Por isso que ele fala, só momentos de dispersão real da consciência da mente analítica é que permitem recepção de dados que são prejudiciais. Por quê? No momento que você está lá desmaiado, ou numa mesa de cirurgia inconsciente, tudo que está entrando de informação vai ser prejudicial para o seu futuro. Porque aquilo vai ser como uma voz de comando, que você nem sabe. De repente você chega num lugar, fica nervoso, começa a se coçar. Ou começa a rir assim, de nervoso. E você não queria fazer isso, entendeu? Você está tendo uma reação aí, porque é mente ativa, né? Que você não gostaria. E onde começou essa dispersão, essa coisa de dispersão? Quando a mente analítica se desconectou no momento de dor. E pode agravar quando a pessoa tem comandos que estão relacionados à dispersão, do tipo, estou indo em várias direções. Então a pessoa começa a agir assim na vida. E ela nem percebe que é dispersa. Você pode falar, você não pode ser dispersa, tem que focar. E a pessoa tenta, mas a pessoa não consegue. A pessoa vai ler um livro, dorme. A pessoa vai fazer uma caminhada, não percebe um buraco no chão. A pessoa não está ali, ela não foca. Por quê? Porque ela tem comandos de dispersão. E esse é um tipo de energia arquivado que não tem direção. Então ela não está ali
não tá naquele momento, não tá presente, não tá focado, ela vai para N lugares. E o resultado é zero. Quer falar algo? Que na realidade a mente reativa, ela causa problemas e impede você de vencer na vida. Então, quando você quer fazer alguma coisa, percebeu que causou um problema, não é que você tem um problema, você só tem uma situação mal resolvida. Então, há necessidade de você ir a fundo desse problema que te parou na vida para você continuar. Porque se você não resolver, você vai ficar parado. E se você se manter parado na vida, a vida vai te dar uma situação onde você vai ter que pular para cima. Então, às vezes, a pessoa, ela só age na vida quando acontece uma coisa, aí ela vai. Só que ficar esperando a vida dar cacetada para você viver, não faz sentido. Então, busque ajuda de saber o que está te parando. Exato. E qual tipo de energia que contém mais? Você já pode saber se é mais disperso? Ou você tem as coisas tudo parado, igual a gente falou, o que está te parando aí? Que é o HID, que é o tipo de energia. A dispersão, que é o segundo tipo, que é o tipo de fluxo de energia. E o terceiro, que é útil, tá? Que é o próprio fluxo. O que é fluxo? É o que faz as coisas fluírem. Por exemplo, uma pessoa vai falar algo que você não gosta. E você briga. Para de falar isso, eu já falei que eu não quero. Pá, criou um hit. Ou você pode dispersar, fingir que tá ouvindo e ficar... e não ouvir, que também não é legal. Ou você pode deixar fluir e falar, ah, entendi, agora eu vou ter que trabalhar, depois a gente conversa uma outra hora. E vai trabalhar. Entende? Fluiu o negócio, não criou briga, não ficou ali o dia inteiro ouvindo o que você não queria e vai fazer outra coisa. Óbvio que tem outras informações aí, que é sobre comunicação, que eu não vou entrar nisso agora, mas fluiu, entendeu? Você não pôs um... porque tem gente que falam mesmo, brigam mesmo, e a pessoa se estressa, fica com a pressão alta, passa mal, pra quê? Não precisa. Mas eu também entendo que se entrou a mente ativa da pessoa, é assim que ela vai agir, e não adianta eu aconselhar ela ter o melhor comportamento, porque a mente reativa ganhou aí, mas ela pode resolver. Então, na vida você tem que fazer as coisas fluírem. Quer comprar uma casa? Como que você faz as coisas fluírem? Trabalha, junta dinheiro, se organize, faz todos os dias coisas na direção de comprar essa casa. Faz as coisas fluírem. Mas quer comprar uma casa, mas não tem dinheiro. Não dá, tá difícil, porque essa crise, porque esse governo. Pá! Criou um hit. A energia parou. Você não vai ter essa casa. Ou quer comprar uma casa, mas você dispersa. Aí você compra chocolate. Aí você vai passear no bosque. Aí você vai caçar borboleta. Faz tudo menos coisas importantes para você conseguir sua casa. Então, essa energia aí tá dispersa. Quando eu falo energia, tem a ver com movimento. É nesse sentido que eu tô falando. O que produz calor, movimento ou luz está ligado à energia. Mas nesse caso eu tô falando especificamente de movimento. Então, todo sonho que você tem que ver qual tipo de energia você está usando. Você quer uma coisa que vai te fazer bem? Vê o tipo de energia que você está usando. Você quer ter uma família melhor, mas você só usa o RID, então a energia pesa na sua casa. Sua casa é um lugar pesado, nem você aguenta. Tem marido que não volta para casa, que prefere ficar no trabalho. Ou vice-versa, esposa também que acha que a casa é muito pesada. Por quê? Porque teve uma intenção naquele lar, mas tem várias contra-intenções, tanto dela como de outras. Então cria o quê? RID, fica pesado. Então veja qual tipo de energia você usa na sua vida. É um RID, você está parando as coisas? Você está fazendo as coisas fluírem, todo dia você faz algo na direção daquela coisa que você quer, seja para o seu benefício pessoal, espiritual, seja para alcançar seus sonhos. Tem gente que para, quando para é RID. Quando dispersa, ao invés de ir em direção ao sonho, vai fazer outra coisa, também não funciona. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer as coisas fluírem em direção àquilo que você quer. Eu espero que você realmente utilize essas informações e faça uma diferença para você mesmo, para outros na sua vida com esses dados de Genetic Scientology. Quer falar algo mais para terminar? Que quando a pessoa acha que ela está fazendo tudo certo e está dando tudo errado, está na cara que ela está usando uma energia errada. E se você usa a energia errada, você vai atrair o contrário do que você queria. Então, se tem coisas que não estão acontecendo do jeito que você queria, analisa a sua vida. Vale a pena você comprar esse material, o tese original, e ver o que você está fazendo com a sua vida, porque você está fazendo tudo errado. E se você faz errado, não tem como dar certo. Então, pense nisso.
Sim. A sua vida está nas suas mãos. Cabe só você tomar uma decisão. Se você quer continuar fazendo o que é certo ou permanecer fazendo o que é errado. Sim. O que eu li sobre dispersão está aqui na página 68 desse material do seu Huber, tá? Tese original. Sobre os 3 tipos de energia, também outro material lançado. Bom, muito obrigada pela participação. Terça-feira que vem, você vai saber o que tira você do seu foco. Então, veja a próxima live, 20h45 toda terça. Sexta-feira tem os vídeos da série que é Scientology, no Instagram e Facebook da Genetic Scientology. Tem algumas novidades vindo por aí, não vou falar, mas é bom que você já fique atento, porque tem umas novidades bem legais, que eu não vou falar agora, mas você vai saber em breve. Então, WhatsApp 20 94 42 14 11, se tiver alguma pergunta, se quiser marcar uma orientação, vir aqui conhecer, fique à vontade, tá bom? O material é só você solicitar o link, que aí a gente te manda também, tá? Então, o nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br. Logo ele também vai estar de cara nova no nosso site. Então é isso, gente. Até mais. Entra no grupo do Telegram também, que a gente tem, Genetic Scientology Brasil. E curta, comenta, compartilha essa live com pessoas que você gosta e use as informações e faça uma grande mudança para que a sua vida tenha os melhores resultados, ok? Até a semana que vem. Tchau.